Oi, turma, tudo bem? Sétimo ano. A gente vai continuar a ideia da equação, só que agora com os quadriláteros, tá? Ele tem a mesma ideia dos triângulos, só que vão ser dois triângulos, então o valor da igualdade é um pouquinho maior, tá? Vamos pôr o resumo então no quadro. Então eu volto aqui com o quadrilátero e a gente vai entrar com todos os detalhes, tá? Primeira coisa, eles têm 4 lados, tá? Ok, 4 lados e tem 4 ângulos. E aí entramos nas equações. Os ângulos têm a ver com as equações. Por quê? Cada vez que eu falar no quadrilátero, ele vai ter um total de ângulos, tá? Ele tem um total, então por isso vai formar uma equação, certo? Se caso um deles for desconhecido. Quais são os ângulos? Aqui, essas pontinhas, assim como os triângulos, tá? É a distância entre duas linhas, ligado por um vértice, por uma pontinha. Tá certo? Então, nós vamos ter o ângulo aqui tipo A. Aqui vai ter nosso ângulo B. Aqui o ângulo C e aqui o ângulo D. Tá? Deixa eu botar aqui os pontos. Aqui é o C e aqui é o D. E ele diz que se eu somar esses valores internos, tá? Todos eles. Se eu somar eles todos, o A mais o ângulo B mais o ângulo C mais o ângulo D, os 4 ângulos juntos tem que ser igual a 360. Por que 360? Vamos pensar, nós vamos formar no quadrilátero 2 triângulos, cada triângulo é 180. Então, 180 mais 180, 360, tá? Então, agora nós vamos falar das equações, que a igualdade vai ser 360, porque são quadriláteros, tá? Igual a aula passada, que era dos triângulos, só que era igual a 180, certo? Vamos ver algumas outras características sobre o lado e também só sobre os lados. Então, aqui na classificação dos lados, eles são separados em duas partes, tá? Os paralelogramas, tá? E também os trapézios. Qual é a diferença deles? Que aqui no paralelograma ele vai ter lados paralelos, já tá falando, tá? Ou eles vão ser paralelos na diagonal, mas são iguais. São paralelos e iguais, tá? Pode ser na diagonal ou também pode ser na horizontal, tá? E os trapézios, elas vão ter diagonais concorrentes, tá? Então, vai ter diagonais concorrentes e bases diferentes. Bases diferentes. Elas são paralelas, mas elas têm tamanhos diferentes. Uma maior e a outra menor. A gente chama essa aqui de base menor. E essa aqui é da base maior. Tá? Então, eles vão ter bases diferentes. Além de ter diagonais concorrentes, eles vão ter base maior e menor, tá? Já vamos classificar, vamos dar uns exemplos de cada uma delas, tá certo? Os paralelogramas, eles têm o quadrado, que tem todos os lados iguais, tá? Tem todos os ladinhos iguais. O retângulo, tudo são paralelogramas. O retângulo que parece um tijolinho, eles são de paralelas de duas em duas iguais. Então, as bases são iguais e as alturas são iguais, tá? Então, a gente diz que são de 2 em 2 iguais. Então, essa base é igual a essa outra base, assim como essa altura é igual a essa altura. E o losango que vai ter diagonais paralelas, tá? E também bases paralelas do mesmo tamanho, tá certo? Então, essa diagonal é igual a esta, assim como essa base é igual a esta. Então, ele é parecido com o retângulo, só que ele é em forma de diagonal, tá? Então, aí estão os exemplos de paralelogramas. Então, aqui nós vemos com o trapézio, tá? O trapézio, ele tem 3 classificações como se fosse triângulos, tá certo? Ele tem todos os lados diferentes, que são chamados escaleno, trapézio escaleno. Então, ele vai ter uma base diferente da outra base e vai ter diagonais diferentes também, tá?
Então, essa diagonal é diferente dessa, assim como essa base é diferente dessa. Então, aqui, essa é diferente desta, assim como esta é diferente desta, tá? Então, elas têm todos os lados diferentes, são chamadas de escaleno. Nós temos o trapézio isósceles, que é o mais conhecido, que é a sainha, tá? Ele tem bases diferentes, mas as diagonais aqui, ó, as diagonais concorrentes são iguais, tá? Então, este é igual a este, mas este é diferente deste, tá? E nós temos ainda o trapézio retângulo. Retângulo. O que é o trapézio retângulo? Ele tem que ter um ângulo de 90 graus, tá? Então, ele vai ter um pedaço só da sainha, mas ele vai ter um ângulo de 90 graus aqui. 2, na verdade, tá? Então, esse é o nosso trapézio retângulo. Tem que ter um ângulo de 90 graus. Na atividade 1, eu peço para vocês enumerar as características. Então, vocês vão ter que rever todo o vídeo e ver a característica do quadrado, do paralelogramo, do losango, do trapézio, assim também como do retângulo, tá? Então, vocês vão ter que olhar as características que eu falei antes. Por exemplo, aqui tem todos os lados iguais, aqui tem bases diferentes, esse aqui tem de 2 em 2 são iguais, e esse aqui nós temos diagonais paralelas, tá? Certo? Então, dê uma olhadinha lá e vocês vão ter que colocar lá seu A, vamos pensar se aqui é seu A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o D, conforme que está escrito as características, vocês têm que colocar lá, aqui tipo C, aqui é o B, tem que colocar as características, tá? Isso é atividade 1. Então, tem que olhar e ver o que você lembra, quais são as características do quadrado e assim por diante, tá? Vamos para a atividade 2. Turma, então agora aqui nós vamos calcular a partir das equações o valor do x que tá faltando aqui, ó, tá? O que eu sei? Que eu somando tudo isso tem que ser igual, somando todos os ângulos, ele tem que ser igual a 360. Então, nós vamos montar como a gente fez lá nos triângulos, tá? Então, eu vou somar x mais... Vou somar todos esses valores, ó. 105 mais 98 mais 87. Vamos somar esses valores. Se eu emprestar para cá, vai ficar 6. Então, 3 vezes 7, 21. Tira 1 que eu botei aqui. Tira 1 por causa do que daria 6, né? 7. Fica 20. Mas se quiser somar, pode 7 mais 7 é 14. Com mais 1, 15. Com mais 5, 20. Então, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2. 8, 8, 16, com 17, 18, 19. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho 290. Então, vou botar aqui 290. Igual a 360. Pronto. Armei a minha equação. O que a equação ensina? Nós vamos transferir esse valor para cá, que é letra e números, tem que separar, né? E vamos diminuir, porque ele está demais, passa para cá, para menos. E o número que der aqui é o meu valor do x, é o valor deste ângulo aqui. Então, aqui vai ficar 0, vai ficar 16, tira 9, e aqui fica 2, tá? 16 tira 9 é 7. Então, o meu x é 70. E o meu ângulo também é 70, tá? Então, é isso que tem que ser feito na questão 2. Vou fazer mais um exemplo quando eu tenho mais de um x, tá? Volto, então, com o exemplo 2, tá? O exemplo 2 aqui, mesmo que eu sei que aqui é 90, eu poderia botar igual a 90, mas eu vou trabalhar ele com a ideia geral, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos somar tudo isso, tem que dar 360. Então, vou botar, vamos ver quantos x eu tenho. Eu tenho 2x mais 4x mais 5x. Então, olha, não é só um x como nós tínhamos na outra, nós temos toda essa quantidade. Aqui tem 2x, aqui tem 4x, aqui tem 5x. Então, nós vamos ter 11x. Então, eu vou colocar lá que eu tenho 11x mais... Agora, vamos ver os graus. Eu tenho 55 graus mais 40 graus.
Por que eu não botei esse aqui? Porque esse aqui tem que descontar, ó, porque é menos 10x. Então, aqui eu tenho 5, 4 com dá 95. Aí, eu vou descontar esse 10, tá? Menos 10. Então, na verdade, aqui eu vou ter 85. Então, aqui eu vou ter mais 85 igual a 360. Que é o meu quadrado. Meu quadrilátero, desculpa. Meu quadrilátero tem que dar 360. Eu vou passar esse 85 para cá. Menos 85. Então, vai ficar 11x é igual 5 tira 0, da 10 tira 0, aqui fica 15 e aqui fica 2. 10 tira 5 é 5. 8 tira 15 dá 7, porque se fosse 16 daria 8. E 2 não tira nada, fica 2. Este valor tem que ser dividido por 11. E o número que der aqui vai ser o valor do x. Então, o 11 cabe aqui 2 vezes, tá? Que dá 22. Descontando, aqui fica 55. E o 55 cabe 5 vezes no 11. Então, o meu x é igual a 25. Certo? E aqui, se o meu x vale 25, então aqui tem 50. 50 mais 40, então aqui vai dar 90, que a gente já sabe aqui também. Porque seria 4,25, dá 100, 100 tira 10. Esse cantinho são 5,25. Então, 25 vezes 5... da 5 foi 1, 2, 10, 12. Então, esse cantinho tem 125, tá? E esse aqui já tem o valor certinho. Pronto, é só isso. Então, calculei o x, acabou. Essa é a atividade 2. E é só o que nós temos para a semana, tá? Bom trabalho. Se tiver dúvida, pergunte.